Olá, povo de Deus, graça e paz. Eu espero que vocês tenham passado uma semana abençoada no poder de Jesus Cristo Nazaré. Amém? Glórias a Deus. Mais uma vez, aqui é o pastor João Dias Buchelas. Um abraço, um beijo no coração de vocês. E vamos hoje à palavra do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Deixe o Espírito Santo nos conduzir nesta tarde preciosa de domingo, dia 19 de 2 de 2023. Vamos vermos juntos, respaldado na palavra de Deus, o preço, a fatura, a conta do chamado de Deus. Amém, glórias a Deus. Vamos pegar, por que não, Abraão, o pai da fé. Amém? Como exemplo. Vamos a Gênesis capítulo 12, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Presta bem atenção, sai-te da tua terra. Sair de um país, ir embora para outro país, sem saber aonde que ele ia, para onde ele ia. Você acha que é fácil? Não, não é fácil. Principalmente naquela época. Hoje tem transportes, tem aviões, tem trem-bala, tem tantas coisas, né? Que vai rapidinho, mas naquela época era jumento e camelo, os transportes deles. Amém? E Abraão obedeceu. E foi. E saiu peregrino. Com a sua família. Pegou Ló, sobrinho dele, com a esposa dele, Sara, e os seus servos e os seus bens, e abandonou tudo. Amém? Olha o preço. Ele saiu errante, sem saber para onde, ele não tinha destino. Para a terra que eu te mostrarei. No futuro, te mostrarei. Não que eu te mostrei. Quando Deus falou com Moisés, de acordo com o que eu te mostrei no monte. Quando ele pediu a arca. Quando Deus requeriu de Moisés que fizesse a arca, o tabernáculo. Ele já tinha mostrado antes, em visões, para Moisés. Mas aqui para Abraão, não. Ele não tinha mostrado nada. E Abraão assim foi. Por isso ele está nos livros, nos registros do céu também, com certeza. Ele é o pai da fé. Deus o constituiu o pai da fé. Meus irmãos, vamos a Hebreus capítulo 11, verso 8. Apóstolo Paulo aos Hebreus. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu, sem saber para onde ia. Pela fé. É assim que Deus quer te ver, me ver, nos ver. O povo dele vivendo pela fé. E não pela vista. Amém? A fé e a obediência são virtudes, sim, separáveis na vida daqueles que são chamados por Deus. Elas são gêmeas, andam juntos. Amém? Tenha fé, meu irmão. Que o Espírito Santo neste momento te toque e renove a tua fé, para que você possa prosseguir. Lembre-se, estamos nesta terra aqui como peregrinos. Estamos aqui de passagem. O nosso destino é o céu. O nosso destino é morar com Deus. Jesus nos precedeu, voltando, ressuscitou, o Deus Pai o ressuscitou dos mortos, e Ele nos precedeu na nossa frente e foi nos preparar morada. E Ele está às portas, Ele está vindo buscar a igreja. E pela fé eu quero te ver lá. Já te vejo lá. Eu já estou lá pela fé. Amém? Glórias a Deus, meus irmãos. Então guardamos a fé. Amém? Vamos ver alguns exemplos
de o que um chamado de Deus, o que ele nos causa, que tipo de consequências, que tipo de características. O chamado não transfere responsabilidade. Você não deve transferir a sua responsabilidade que Deus te encarregou, que Deus te capacitou, que Deus pediu a você, vai e faça. Irmão, irmã, sem murmuração, vai e faça, pela fé. E Deus é contigo. Amém? Agora, se você não for, se você transferir esta responsabilidade, esta é a primeira característica, se você transferir a responsabilidade que Deus incumbiu a você, que Deus ordenou a você, vá e faça, e você passa essa responsabilidade para outro irmão ou irmã, você estará agradando a Deus? Não, de forma nenhuma. Pois o chamado ele é específico. Os dons, quem distribui é o Espírito Santo. Cada um recebe os dons de acordo com o seu chamado. Então, por isso, você não deve jamais transferir a responsabilidade daquilo que Deus requer de você para outra pessoa. Vá e faça. Amém? Seja forte e corajoso. Lembre-se, só os violentos entrarão no céu. Temos que fazermos violência. Nem tudo que Deus nos requer, nos pede, nos ordena para fazer, é agradável. Mas nós temos que sim, sim, não, não. Nós temos que sim, Senhor. Amém? É assim que Deus quer do teu povo. Vamos ao segundo. O chamado às vezes pensa em desistir. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Por quê? Porque um chamado tem o preço a pagar. E às vezes é demorado. Que eu falei para vocês, vamos pegar Abraão, o nosso pai da fé, como exemplo. Quantos anos Abraão esperou por Isaque? Sara perdeu a paciência de esperar. E assim cometeu o que ela fez. Pegou Agar e entregou a Abraão para que Agar concebesse um filho no lugar de Sara. Amém? Não sejamos assim, irmãos. Não pense jamais em desistir. Ali Sara já tinha desistido da promessa de Deus. Nunca desista do teu chamado, nunca desista das promessas que Deus te fez. Pois aquele que te chamou, ele é fiel, justo, puro e santo e grande para fazer mais que pedimos e pensamos. Insista mais, persista mais, prossiga mais um pouco. Muitos desistem quando já estão chegando. Não desista, irmão e irmã. No nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Pois é isso que o inimigo quer de nós, do povo de Deus. Desistirmos de Deus. Desistirmos do nosso chamado. Não desista. Vá em frente. Não olhe as circunstâncias. Não olhe com esses olhos carnais para os problemas, mas olhe com os olhos espirituais. E você verá que tudo é possível naquele que crer. Amém? Então não desista. Terceiro. O chamado leva pedradas e não as devolve. Quando te caluniam, quando te apontam dedos, quando falam tudo quanto é tipo de tramóia, faz reuniões, falam de você. Seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Não dê ouvidos. É o que eles querem. Tirar a tua atenção. Roubar a tua paz. E quer que você combata este combate. Carnal, animal, irracional. A nossa luta não é contra
carne, mas contra principados da potestades do ares, contra os demônios. Amém? Então não devolva. Às vezes cortam carapuça, às vezes usam o púlpito para te puxar a orelha, vamos dizer assim, para te caluniar publicamente, e não são humildes para vir te pedir perdão, mas ignore a si mesmo. Jesus falou, perdoai 70 vezes 7. Se vocês querem que o vosso Pai vos perdoe, perdoe também. Se eu não perdoar o meu irmão, o nosso Pai que está no céu também não vai me perdoar, nos perdoar. Então nós temos que primeiro perdoarmos uns aos outros, para que possamos sermos chamados filhos de Deus e sermos também perdoados por Ele. Pois não pense você que você é santo, que você não tem pecado. Nós somos concebidos aqui nesta terra no pecado e morremos no pecado. Mas nós devemos a melhorar cada dia, com a ajuda do Espírito Santo de Deus que nos conduz, que nos mostra o que é certo, o que é errado. Glórias a Deus. Nós temos que crescer espiritualmente. Esse crescimento, a primeira coisa que você deve fazer é almejar você próprio, se crescer espiritualmente. Eu que tenho que tomar as minhas iniciativas para que o Espírito Santo possa trabalhar. Fala, não, eu não aguento mais esse mamadeira, fraldinha, não, chega. Chega disso. Vamos um degrau mais acima no mundo espiritual. Vamos de glória em glória, de vitória em vitória. Por aquele que é o nosso escudo e fortaleza, socorro presente na angústia e tribulação, Jesus Cristo de Nazaré é o seu nome. Para honras e glórias e graças do vosso santo nome. De Jesus sempre. Amém? Então não devolva. Pedrada por pedrada. Olho por olho, dente por dente, não. Ignore. Eles estão brigando carnalmente, não leva a nada. Amém? Nossa luta é contra principados e potestades do ar. Então é ali que nossos canhões, as nossas armas espirituais, que são poderosissimamente poderosas, devem estar apontadas. Amém? Quarto, o chamado enfrenta tribulações e tentações. Quantas tribulações passamos? Quantas tentações passamos nesta terra? Pois também as câmeras, as filmadoras, os holofotes do inferno de Satanás está focado em quem? No povo de Deus. Ele não está preocupado com aquele que está no mundo, pois já é dele. Ele está preocupado com os que são de Deus. Amém? Então faça muita atenção. Somos atribulados? Somos tentados? Somos. Mas em tudo também a palavra diz que somos mais que vencedor. Porque quem luta as minhas lutas é Jesus Cristo, Ele mesmo. Quem luta as tuas lutas é Jesus, Ele mesmo. Mas você precisa dar lugar para Ele, lutar no teu lugar e você se descansar no Senhor. Estende a tua rede, meu irmão. Tira uma soneca depois do almoço. Amém? Quantas tentações, quantas mesas bonitas não são colocadas nas nossas frentes? Que sabemos que por trás há o espírito do engano. O mesmo espírito que enganou a Eva lá, no princípio da criação, está por trás dessas tentações. Por isso que devemos, o dever do cristão é andar em espírito, para que possamos discernir as coisas do Espírito. Quando vêm as tentações, você sabe que quem está por trás não é nada mais, nada menos que é Satanás, ele próprio. Então, o que é que você tem que fazer? Eu te repreendo, Satanás, não poderoso Jesus Cristo de Nazaré, para trás de mim. E pronto, irmão. E continue a tua vida. E não caia nas tentações. Mas se você não tiver em espírito em verdade, se você não tiver ligado no trono, não tiver comunhão com o Espírito Santo de Deus,
não entender a voz do Espírito Santo de Deus, você vai cair. Você vai cair. E o cair é do homem, mas o levantar é do teu Senhor. Mas nesta queda você pode se machucar espiritualmente. Você pode constituir-se cicatrizes no espírito. Marcas. Às vezes fica marcado em você. Então faça muita atenção nas tentações. Por isso é muito importante gastarmos tempo na presença de Deus, vivermos em oração, andarmos em espírito. Muito difícil. Quem anda no espírito cair é muitíssimamente difícil. Pois ele discerne as coisas deste mundo pelo Espírito Santo que está nele. Amém? Quinto, o chamado é perseguido. Quem tem chamado, meu irmão, ele é perseguido, ele é odiado, ele é apontado, ele é caluniado, ele é invejado, ele é tudo que você pense mais um pouquinho. Quem tem chamado é assim. Então vá se acostumando com os levante. Se tiver 3, um está de acordo contigo, já o outro já não está de acordo contigo. É assim o chamado. Então vá se acostumando com os apontares de dedo, com os olhares de inveja, com as piadinhas, com a maldicência, que vão falar mal de você, tudo quanto é tipo de mentiras vão inventar contra você, porque você tem um chamado. Mas o que eles querem finalmente? Que você desista, irmão e irmã, do seu chamado, pois assim eles ganharam. É o joio e o trigo. O joio quer sufocar o trigo, calar a boca do trigo, matar o trigo sufocado, sem poder dizer um A. Que não seja assim, irmão e irmã. Amém? Com você, com o povo escolhido de Deus. Pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E também naquele dia muitos dirão para quem Jesus falou o que vai sair aqui agora. Senhor, no teu nome fiz isso, fiz aquilo outro, expulsei demônios. Senhor, quando te vimos na prisão e não fomos te visitar. Hipócritas. Apartai-vos de mim, filhos da iniquidade, eu não vos conheço. Por quê? Porque o joio e o trigo estão juntos. E o joio parece muitíssimamente mais do que o próprio trigo. Eles são astutos e andam em bandos. Tomem muito cuidado. Amém? Agora, perseguido você será para qualquer lugar que você for. Não existe descanso para quem tem chamado. Aonde você for, ali tem 3, 4, 5, 10, 20, depende da quantidade de pessoas que ali estão, que se levantam contra você, que vão te caluniar publicamente, vão usar o púlpito para te caluniar. E o que você deve fazer? O que nós fazemos, pastor? Perdoa e siga em frente. Faz vista grossa. Vê, faz de conta que não está vendo. Ouça, faz de conta que não está ouvindo. Não dê atenção. Porque se você for dar atenção para todos eles, é o que eles querem. Você vai perder o seu foco. Você vai perder a sua unção. Amém? Ok, vamos ao 6º. O chamado ora e jejum com mais intensidade. Você tem chamado, irmão, eu tenho chamado, nós que temos chamado, nós é uma obrigação jejuar e orar com mais intensidade. Não tem como eu passar 10 minutos de manhã de joelho na presença do Senhor e 10 minutos quando eu for dormir na presença do Senhor, não é suficiente, irmão e irmã? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
O que Jesus falou? Vocês não puderam orar 1 hora, velar 1 hora. O mínimo que você pode dar para o Senhor é 1 hora de joelhos por dia, o mínimo, o mínimo. Amém? Então, você tem chamado, comece a jejuar mais. Ore mais. Intensiva as tuas orações. Começa com 20 minutos, vai depois semana que vem 25, próxima semana 30, 40, 45, 1 hora. Quando você vê, você está passando 2 horas na presença do Senhor, de uma só vez no dia. Isso é uma benção muito grande para quem tem um chamado. Senão você não vai resistir os ataques. Pois quem tem chamado, os ataques vêm da direita, da esquerda, de cima, de baixo, para tudo quanto é lado. Amém? Vamos ao 7º. O chamado persiste em ler mais a Bíblia. Medite na leitura bíblica, irmão e irmã. Lê a palavra, adquire conhecimento. Ninguém pode roubar o conhecimento de você. São coisas que vamos nos acompanhar no nosso túmulo. Ninguém tira o conhecimento. E quem tem o chamado tem que ter a obrigação de conhecer a palavra de Deus. Amém? Se você não conhece, como que você vai resistir a um combate espiritual? Lembra quando Jesus estava de jejum 40 dias e 40 noites? No último dia, no dia que estava inteirando 40 dias, foi que Satanás se apresentou. Satanás veio usando o quê? A palavra. E o que o Senhor o respondeu para ele? Também na palavra, mas também está escrito. 3 vezes, vai-te, Satanás. E ele foi embora, esperando uma próxima oportunidade. Sempre seremos perseguidos aqui até o último dia da tua vida. Satanás está ao derredor, uivando como um leão, procurando uma oportunidade para te tragar inteiro, para te arrebentar. Então seja prudente. Amém? 7º. Para quem tem o chamado persiste em ler a Bíblia. Já vimos? 8º. O chamado busca ser mais íntimos de Deus. Quem tem chamado tem que ter intimidade com Deus. Você tem chamado? Então seja íntimo de Deus, seja amigo de Deus, inimigo do mundo. Achegai-vos a Deus e Ele vos achegará a vós. Nós temos a obrigação de nos achegar a Deus, de procurar a Deus. Amém? Ser íntimo com Deus é você contar sua vida toda para Ele. Mesmo que Ele sabe muito mais do que nós, né? Mas Ele gosta de ouvir, Ele é um Pai zeloso, Ele é bom, Deus é amor. Amém? Vamos ao 9. Para quem tem chamado. O chamado procura viver em total dependência ao Espírito Santo de Deus. Irmão e irmã, você tem que aprender a ser dependente do Espírito Santo de Deus e não ficar se preocupando com o que dizer, ou como eu vou fazer, ou ficar ensaiando. Mas invocar o Espírito Santo de Deus, chamá-lo, ter um diálogo com ele, falar: Senhor, o Senhor sabe da minha capacidade, mas creio eu, Senhor, que não será eu, mas o Senhor em mim. Seja íntimo dele, tenha dependência, dependa dele. Peça a ele: Espírito Santo, me ensine a depender do Senhor. Me ensina a ser dependente. E você vai ver que a sua vida começa, daí para adiante, começa a mudar. Mas você tem que dar lugar. Atenção. O Espírito Santo, ele é educadissimamente. Ele age, sim, quando ele é convidado. Ele não entra pela janela, ele chega na porta, ele bate na porta. Ele não vem como ladrão.
Ele vem com o espírito de sabedoria de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus Cristo de Nazaré, que habita no nosso espírito, que dá testemunho ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E o somos, pela graça da misericórdia de Deus, que nos deu Jesus Cristo de Nazaré para pagar os nossos pecados, nos lavar e nos purificar e nos qualificar e nos justificar deste mundo pecaminoso que está no final. Então fale com o Espírito Santo de Deus, irmãos. Dependa dele. Seja amigo dele. Confie mais nele. Não confie na tua própria sabedoria humana, carnal, terrena. Mas confie nele, na sabedoria que vem do alto, é a verdadeira. Amém? E o mais ele fará. O 10º. O chamado vive da fé e não resiste, mas vai até o fim. Perdão. O chamado vive da fé, mas não desiste. Não é resistir, é desistir, irmãos. Nunca pensar em desistir. Sim, vem esses pensamentos. Sim, vem dias que dá vontade de jogar tudo para o ar e tudo, mas passa. O Espírito Santo trabalha, ele é muito amoroso, e ele conhece de onde nós fomos tirados. Foi ele que me trouxe até aqui, ele que te trouxe até aqui. Ele sabe do que nós somos, do que nós não somos capazes. E a nossa capacidade, quem depende do Espírito Santo, vem dele. E ele vai nos lavando, nos purificando e nos ensinando e nos levando de glória em glória, de degrau em degrau, de prova em prova, de teste em teste. Amém? Glórias a Deus. Então, vai vir os dias maus. Por isso que devemos ter uma reserva de orações, de jejum, de súplicas diante do Senhor. Há dias que você não vai conseguir orar, você vai gemer. Mas o Espírito Santo vai interceder ao nosso favor. Então, por isso é muito importante depender dele e ter uma reserva de jejum e orações e petições. Amém? Sempre guardada. Deus não. Ele não deixa nada passar desapercebido diante do trono da graça. O nosso remunerador não é o homem, não é o teu pastor, o meu pastor, não. Nosso remunerador é Deus, ele próprio. Nosso Deus, ele não deve para ninguém. Amém? Ele é o dono do ouro e da prata, ele é o dono de tudo. O inimigo é um impostor que se apoderou, que lê o livro de Gênesis e você vai entender. Se apoderou de tudo que Deus entregou para Adão, se apossou. Ele é um posseiro. Ele não é dono de nada. E hoje, nem a chave da casa dele ele tem. Ela está com o nosso Senhor. Amém? Glórias a Deus. Vamos ouvir 10º. Mas esse é o 10º. O chamado vive da fé e não desiste, mas vai até o fim. Esse é o 10º. Amados irmãos, espero que todos vocês tenham compreendido. Somos chamados de Deus. Ele me escolheu, ele te escolheu, ele nos elegeu para honras e glórias e graça do santo nome dele. Amém? E ele nos deu teu santo amado Espírito para nos conduzirmos nesta terra. Que eu almejo para você, amados, adquira a inteligência que vem do alto, buscando ela no Espírito Santo de Deus, dependendo do Espírito Santo de Deus, dizendo ele, chamando ele, convidando ele, dando espaço para ele trabalhar em você. E você
vai se sair muito bem de acordo com todos os projetos e planos que Deus arquitetou para o povo dele. Deus, ele quer de mim, ele quer de você o nosso melhor. Mas ele mesmo nos deu seu próprio Espírito para nos ensinar, para nos educar, para nos qualificados, chamados, elegidos por ele. Que toda honra e glória e graça seja para ele. Amém? Então sejamos amigos do Espírito Santo de Deus, confiamos mais nele e o mais ele fará. Glórias a Deus. Bom, meus irmãos, os ensinamentos são esses deste domingo precioso, dia 19 de fevereiro. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as duas consolações do Espírito Santo estejam com todos vós. Aqui é o pastor João de Edson Buchelas. Um beijo no coração. Eu amo a vida de vocês. Compartilhe esses ensinamentos para a glória e graça do santo nome de Jesus Cristo de Nazaré. Me ajude a propagar a palavra de Deus nos quatro cantos desta terra. Amém? Glórias a Deus. Muito obrigado. Eu desejo a vocês um final de domingo abençoado, não poderoso Jesus Cristo de Nazaré, e uma semana que dia de entrar abençoada também, não poderoso Jesus Cristo de Nazaré. Um beijo no coração. Tchau, tchau, e até domingo que vem, se assim Deus o permitir, e fui.